Bom dia, senhoras e senhores! Chegou aquele episódio que vai deixar a mente cheia das teorias, da mente pensando mil e uma coisas sobre todas as alusões, significados, frases misteriosas que personagens dizem hoje. Vocês não estão preparados para o que o episódio 109 vai mostrar pra vocês. Antes da gente começar, é claro, quero aqui dar um salve pro Beyblade de Volta Redonda, que comprou o Cobalt Dragon dele com os links aqui do canal. Vocês sabem muito bem, quem compra conosco recebe e a prova tá aí. Economize na compra do seu original utilizando não só nossos links do Instagram, mas também dos grupos do WhatsApp e do Telegram, viu? Economize na compra do seu bem original neste Natal e me mande foto quando ele chegar pra te divulgar aqui também. E falando de Meteor Dragon, ele e o Mamicurse, que tanto aparecem no episódio de hoje, estão aqui todinhos nos links da descrição, então não deixe de conferir. Dito isso, o Jackson. Ai meu Deus, como o Chrome tá pensando no Jackson hoje. A gente tem uma cena dos dois se encontrando e o Impact Drake enfrentando o Dransword. Nessas cenas vocês podem perceber que lá no topo da Torre X, a gente tinha todo aquele céu estrelado, igual quando a gente viu a batalha do Jackson com a Ômega. Essa batalha aqui pode ser quando eles tinham se encontrado, vocês lembram quando o Jackson tava fugindo dos repórteres? Ou então uma representação do que o Chrome sente em relação do nível dele com o Jackson. Ou então uma luta que o Jackson possa ter feito junto com o Chrome depois que todo mundo foi embora, depois de ter enfrentado a Ômega. Mas o negócio é, o Impact Drake com o combo do Shelter Drake, todas aquelas coisas que a gente viu que aquele bem podia ser customizado, tomou um pau. Esse é um momento que tá assombrando muito o Chrome, ele tá se lembrando de tudo. A gente tem até a máscara aqui de Blader Y. É uma coisa que causa uma ansiedade, um desconforto tão grande no Chrome que ele joga até o elmo no chão. O Cobalt Drake, gente, o homem tá pior, com tudo caindo no chão e o Chrome se contorcendo em cima desse banco. A gente tem a abertura de hoje e depois vamos pro episódio mesmo, onde primeiro que vocês percebam que aqui no submundo, nos domínios do Baito, meio que a gente tem uma central de trens abandonada. E convenhamos que quando a gente tem trens aparecendo em obras de ficção, ainda mais lugares abandonados aqui, sempre tem alguma coisa fazendo alusão a jornadas, caminhos, destinos e finais. Essa representação do Jackson que o Chrome tá enfrentando sempre tá lá, derrotar o bem dele o tempo todo e dizendo sobre como o Chrome não estava nem um pouco no nível dele. Claro que a gente sabe, o Chrome tá aqui com a cabeça toda acabada, toda terrível, sempre dizendo a si mesmo que toda vez que ele achava que tava chegando no nível do Jackson, acontecia alguma coisa que mostrava que o Jackson era mais forte, alguma coisa demonstrando que ele jamais poderia estar digno de andar ao lado do Jackson. Baito inclusive chega pra jogar mais sal na ferida. Ele fala que a família Cross tá andando pela cidade, que os caçadores de Pross estão aprontando mil e umas e que o Jackson, diferente do Chrome, que tá aqui todo assustado, tá sendo corajoso, tá derrotando essas ameaças. O Baito até tira uma com a cara do Chrome. Nossa, eu achei que você era mais forte. O Chrome, ele vai contra a parede, lembrando sobre como ele abandonou o time Pendragon, sobre como acabou abandonando o Jackson, abandonou o título dele de campeão, passou por todas essas coisas que acabaram com ele só pra tentar estar digno de ficar do lado do Jackson. Mesmo assim ele não conseguiu. Com a ansiedade do Chrome comendo ele cada vez mais e os insultos do Baito pra cima dele, o Chrome acaba caindo e desmaiando. Só que quem pega ele é o Oni na frente do Baito. O Oni fala pro Baito que se ele não quer saber do Chrome, não tem problema, ele cuida dele, ele também quer fazer alguns experimentos. E o Baito aqui nessa estação de trem abandonada que ele vive, fala que não quer mais saber desse traidor. O Chrome então acorda novamente em uma baia médica e o Oni se apresenta pro Chrome, que ele é da família Cross, que é irmão do Jackson. E aqui a gente tem uma cena que tem uma diferença do mangá. Quando o Chrome olha pro Oni pra ver se o que esse Blader tá falando, que ele é um Blader muito forte, é realmente algo de verdade, no mangá a gente tem um pequeno diálogo do Chrome conversando consigo mesmo, mas aqui a gente só tem uma olhada mesmo, e aí direta silhueta, que olha só, o dragão que aparece atrás do Oni é um dragão preto do chifre roxo, o que vai fazer imediatamente todos nós acharmos que o futuro bem do Oni talvez seja o Bahamut. E olha que tanto do Chrome com um e com o Jackson, todo mundo aqui anda utilizando o dragão, então essa teoria tá mais do que válida. Qual bem que esse um vai utilizar, aí a gente por enquanto ainda não sabe. O Oni também está aqui para realizar um experimento com o Chrome, dizendo que tem algo muito importante que ele vai gostar, que tá dentro dessa caixa aqui, levando ele para outra sala utilizando seu relógio. Ele utiliza esse sistema 4x superior da Torre X deles, porque aqui tem um detalhe que eu quero adicionar sobre como a família Cross fala da própria torre. Como vocês sabem, aqui no canal eu chamo de Torre X sombria, porque afinal é uma outra Torre X, é uma torre que é preta, diferente da cor normal que a gente sabe da torre do anime até agora, que
que é azul claro. Só que sempre que eles mencionam a torre X deles, eles chamam de Shin Nexutal, a torre X verdadeira, como se a torre anterior da B4 Base não fosse uma torre de verdade, dando a entender que a torre X de verdade mesmo, a autêntica, é que eles criaram. Então a gente tem Shin X Tower, essa verdadeira torre X, porque a outra nem conta mais, porque eles são o futuro. Quem chegou mais perto de chamar a torre X de torre X sombria no anime foi o Pakun, porque você pega até a fala dele em japonês, ele fala Kuro X Tower, torre X preta. Pessoalmente, eu vou continuar chamando de torre X sombria, simplesmente por causa que é uma pronúncia que eu acho que fica mais legal. Mas vocês já sabem, o pessoal no anime chama de Shin X Tower, torre X verdadeira, então já tá feita aqui a distinção, viu? Só estou utilizando o termo mais maneiro, igual Blader Y e Blader Y. Enfim, agora voltando de novo à série, nós temos aqui alguém que vai ajudar a conduzir esse experimento. Temos aqui o Five Cross com uma situação diferente do que a gente viu no mangá, porque quando a gente encontra o Five Cross, ele tá dentro de uma outra sala, mais ou menos, cercado de livros, mas aqui ele vem numa cadeira de vidro flutuante, indo conversar com os dois. O Five, ele faz até uma piada sobre como é difícil falar o nome do Chrome Ryugu. Ele gagueja principalmente na parte do Ryu, que é dragão em japonês também. E novamente temos ele de novo tirando uma Mikirse de dentro do seu caixão de madeira, igual a gente viu na cena dele com o Pakun, mostrando que esse é o Bei que vai ser utilizado para o experimento. E é claro, como esse é um experimento importante, a arena tem que ser importante também, utilizando o sistema 4x da verdadeira torre X, da torre X sombria, a arena infinita aparece. O Oni também abre a caixa de onde estava contido o Bei que o Chrome vai utilizar, e aí ele sente o poder em mãos. Olha só, finalmente aparecendo na série Meteor Dagon. Só de segurar o Meteor Dagon em mãos, a gente tem o zoom indo pra dentro do olho do Chrome, aquele avatar que a gente sabe que se parece tanto com a Dragon do Tyson. Temos a propaganda, é claro, vindo até direto, o cara olhou e virou uma propaganda, mas a gente sabe que isso é apenas um corte pra explicar qual que é o produto, não se preocupem. E percebam uma coisa, até o lançador do Chrome vai utilizar aquela mesma cremalheira, o mesmo lançador branco e tudo mais. Aí o Five menciona que o Chrome utilizar um Bei canhoto é algo bem incomum, lembra muito o Bei do pai deles, e é aqui que vem outra teoria. O incomum que ele tá dizendo significa que o pai deles também utiliza um Bei que não é muito comum, ou que o Bei do Zero Cross é um Bei canhoto também. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas o primeiro pensamento que me passou a cabeça é que nessa que a gente tem o Meteor sendo canhoto, que o Bei do Zero também é canhoto também. Mas ó, adicionando aqui uma teoria por cima da teoria, a gente tem que se lembrar que onde estava o V, estava o S em Beyblade Burst. A gente já viu a diretoria, a gente já viu os Master Bladers falando que tanto o Valkyrie quanto o Spriggan foram criados na imagem do V e do S, que é o Versus. E se a gente tem o V, quem sabe a gente não tem aqui um outro Bei com o Zero Cross, sendo justamente o Spriggan que gira para as duas direções, então a gente poderia ter até um Bei LR. Afinal, se os personagens na série todo mundo pode ter múltiplos Beis, o que é que está impedindo o Final Boss de também ter um montão? A Multi não tem o Wizard e o Knight? Já pensou se o Zero Cross utiliza o Valkyrie e o Spriggan? Misericórdia, seria um barato. Mas dito isso, agora vamos lutar aqui. Lá vem uma Mikirse, lá vem o Meteor Dagon. O Mikirse entra na arena no seu modo contra-ataque. É importante deixar claro, meus amigos, que essa lâmina aqui, toda essa outra parte azul, é feita de plástico, não é de borracha. Borracha mesmo é só do Meteor Dagon. E é lógico que logo nos primeiros impactos, tudo treme quando o Meteor Dagon atinge uma Mikirse. Os ataques vêm repetidamente, ele tá lá no meio bloqueando todos os ataques. E se novamente ele vai precisar passar por um tipo de experimento desses para que o Chrome sinta que ele está digno de andar ao lado do Jackson, com toda certeza ele vai. E o olho dele fica preto de novo. Só que esse olho, a gente lembra na temporada Impact Day, que a gente tinha aquele dragão que saía de dentro do Bei, que assustou até o Ciel, como se aquele dragão preto fosse a causa disso aqui. Mas do jeito que vai andando nesse episódio, parece que é como se fosse tipo uma ressonância do Chrome, quando ele resolve jogar o negócio a sério. Mas enfim, ele vem com o Draconic Break, com tudo pra cima do Mikirse, e a gente tem uma explosão imensa. Porém, todos nós percebemos, seja o Chrome ou seja o Oni, que o Mikirse tá ali intacto. Ele conseguiu sobreviver a um dos golpes mais fortes do Chrome. E mais ainda, agora o Mikirse tá no modo de defesa e o Five vai dando risada. As múmias, elas voltam dos mortos, e aqui aconteceu a mesma coisa, porque ele tava no ataque, voltou, ainda tá inteiro pra defesa. Esse é o poder do Mikirse. Mas quem disse que o Chrome não tem uma carta na manga? Ele continua a atacar de novo e de novo, e utilizando sua borracha, ele vai se alimentando do giro e dando mais Extreme Dashes e mais Extreme Dashes, e cada vez mais, com tantos e tantos golpes sucessivos, se lembrando das batalhas que ele teve com o Jackson, quando o Cobalt Drake dele foi eclodido. Inclusive o Cobalt Drake, beleza, é o vermelho, mas é o que vem nesse conjunto da Arena Infinita, tá tendo vários alinhamentos. Inclusive esse sábado, certamente Takaraton vai lançar um vídeo explicando a Dragon garantida, então tá alinhando aqui todo mundo da tropa dos canhotos.
inimigos. E a pancadaria que o Chrome dá é tão insana que agora até o Five tá sentindo as dores do Bay. E durante todos esses golpes consecutivos, é claro que o Chrome não iria lembrar do Jackson. Ele diz que quando ele olha pro Jackson, ele sente como se ele tivesse possuído por ele. Ele realmente não quer ver o Jackson perder pra ninguém. E se ele não puder derrotar o Jackson, pelo menos ele quer derrotar a versão dele que acha que irá perder pro Jackson. Eu entendo essa frase do Chrome como um grande ato de rebeldia contra tudo que já aconteceu com ele. Ele tá tentando criar uma nova história pra si, sem deixar também de ter uns bons poderes. E é aqui onde aparece o avatar do Meteor Dragon, onde olha só que a gente já não se ligou que a gente tem um Meteor fazendo referência a Meteor L Dragon, Dragon Ball a gente já tem a Dragon e a ponta J fazendo referência ao Jout do Lui. Pois bem, olha que curioso, a roupa de fogo aqui nesse avatar, lembrando muito a roupa do Lui, gente. É a minha paradinha que ele tem aqui do lado. Olha pra roupa do Lui da temporada 1 quando ele tava enfrentando o Vault e olha pra esse avatar aqui, gente. A referência está mais do que clara. Dito isso, Dragon vindo com sua roupa de Lui e tudo mais, vem devorando todas as bandagens dessa múmia, acabando com tudo, com o Extreme Finish que quebra os céus, com os estilhaços caindo em cima de todo mundo, o Five caindo todo humilhado. Foi sem dúvida o Extreme Dash mais poderoso da história da humanidade. O Oni conseguiu que o experimento dele desse certo, e ele ainda mais fica falando sobre o Meteor Dragon, sobre como esse é um bem difícil de utilizar, porque você sempre tem que ficar prestando atenção em como utilizar muito bem a lâmina grande principal que o Meteor Dragon tem, que é ali onde tem mais o contato da borracha. Meteor Dragon, galera, eu só não fiz um unboxing dele aqui do canal porque ele ainda não lançou, nem os japoneses têm eles em mãos, mas eu realmente quero ver se esse bem na vida real vai ser igual que o Oni tá falando agora. Ele diz que você tem que dominar bem essa lâmina, onde a borracha tá ali bem grandona, pronunciada, onde vem seu ataque, e se você não domina ela direito, o Meteor Dragon não vai lutar muito bem. Com o experimento concluído com o que ele quer e o que a gente ainda vai descobrir o que mais o Oni e o Chrome vão aprontar juntos, a gente vê agora o que o Jackson tá aprontando. Meus amigos, o episódio não acabou ainda não. Utilizando o Extreme Dash Emperor, lá vem o Drumbrave dando mais uma surra no Hell's Reaper, que tá utilizando ali a ponta perete. O Robin perdeu de novo? É claro, todo mundo aqui ainda tá pegando o jeito das novas peças, estão utilizando os dados que eles conseguiram com o Pacum. Aqui estão eles utilizando todo esse conhecimento para estudar o Clock Mirage, os outros bens da família Cross. E o Pacum tá muito irritado com o que eles estão fazendo aqui dentro da casa dele. E todo mundo responde: aqui é um lugar onde a gente vem pra curtir, a gente vem pra curtir. É, vocês estão vindo aqui pra curtir com a minha cara, isso sim. Eles que estão aqui aproveitando os dados que ele deu, melhorando os próprios bays. E enquanto o Pacum também tá passando os dados do Mami Curious pra eles estudarem, a Nine diz que o Pacum é um Baycrafter muito bom, que se ele fizesse os próprios bays, ele poderia ser um Blader de grande nível, um Blader de elite. Por que ele fica focando tanto nas cópias de bays ao invés de fazer algo inédito? O Pacum diz que essa é uma resposta difícil de dizer, porque ele também gosta de realizar as cópias de bays, encontrar ali e recriar os detalhes que as outras pessoas utilizaram para criar aquele bem inédito. Mas do que ele realmente tá preocupado é sobre a destruição da cidade, porque o que vai acontecer depois que tudo tiver destruído? Como é que vai ser esse novo mundo que o Zero Cross quer criar? Não parece certo destruir uma coisa para depois criar outra nova. O Robin pelo menos agradece o que ele revelou de si e também sobre o que ele ajudou com os dados para eles poderem melhorarem os bays. E daí é que tá, o Pacum tava com a câmera dele ligada e gravando tudo isso o tempo todo. E aí então ele aproveita que ele já vai criar um vídeo sobre: olha só, o time Persona veio me agradecer. Claro que é o título bem clickbait, por causa que esse agradecimento é dos dados que ele deu para poder enfrentar a família Cross, mas ele tá fazendo de um jeito como se o time Persona tivesse agradecendo ao Pacum, porque se não fosse ele, eles não teriam melhorado os próprios bays. Sim, é um agradecimento, mas é de outra coisa. Mas o homem aqui já montou no clickbait, já vai aprontar mil e umas. Não tem jeito, esse Pacum adora aprontar, ele sempre tá pensando nos números dele. A gente não sabe nem se essa conversa que ele deu agora realmente era o que ele pensa, mas enfim, o Jackson tá muito feliz e ele não vê a hora de encontrar o Chrome de novo, que tá lá em cima conversando com o Baito outra vez. O Chrome fala que com o Baito ele enfrentou vários Bladers no submundo, ele afiou as suas presas, ele utiliza esse termo, e agora tá mais forte. E até o Baito pergunta: você se tornou mais forte pra quem? Pra você mesmo? E o Chrome responde que é um passo de cada vez. Na minha opinião, o Chrome fez isso pelo Jackson, não pelo Baito, e eu acho que a gente não vai mais ver o cara de cobra de novo, gente. E até mesmo quando o Mestre Giro falou sobre os Bladers do submundo e tudo mais, na segunda temporada, o que o mangá tratou o submundo com piada, ali foi levado a sério. E quando o Ginro voltou de novo agora na terceira a falar do submundo, aí foi tratado como piada. Eu acho que a terceira temporada vai focar tanto em ser fiel ao mangá que o Baito vai acabar aparecendo menos. Mas agora, nas cenas do próximo episódio, a gente tem o Taisho voando com a mochila jato, nós temos a Multi metendo a mão nos bays, porque agora vai ter mais uma batalha e o King tá voltando, inclusive a mãe dele e o Giro. A mãe do King já
não aparece há muito tempo. Vamos ver o que mais que ela vai falar dos Blazers do Submundo, o que é que ela vai falar também da família Cross, que inclusive o Tree, a 4 e também o 8 estão chegando para mais um combate. Amigos, dispersei minha explicação e opinião do episódio de hoje ao longo de cada uma das cenas. Na maioria das vezes aqui do canal eu falo do episódio primeiro e depois dou as minhas opiniões e depois voltando em cada cena sobre o que eu achei de cada, mas hoje eu já fui falando direto. Realmente estou com a sensação que o Baito não vai dar mais as caras. Vejamos agora como é que o anime vai se comportar quando ele alcança o mangá e que episódios ele faz esse meio do caminho até os dois voltarem a se bater de novo. Me aparento por aqui que agora a gente vai ter um anime ainda mais fiel. De resto, meus amigos, se a gente encontrar mais notícias, mais atualizações de Beyblade X, a gente traz aqui pra vocês. Agradeço os membros lendários que tem o nome aqui no final do vídeo e sempre nos dão essa força. E já que a gente tá falando de novidades, se você não viu sobre o Hack Viking, os novos Bays da Hasbro, eles estão aqui em cima, gente. Eu espero muito que pelo menos alguma dessas novidades venha aqui pro Brasil. Faço o X imediatamente e até a próxima.